Esse é o episódio 22 de Compreendendo as Parábolas de Jesus, os dois fundamentos. Esta parábola encontra-se junto dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte e foram registradas por Mateus e Lucas. Vamos observar os dois textos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Mateus descreve a parábola focando nos locais e nas condições climáticas. Lucas, nos processos de construção e na descrição da forma como o fundamento foi posto, cavando profundamente ou sem alicerce. Porém, a essência do ensino é a mesma. Em ambos, a essência carrega versículos da Escritura. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Provérbios 10, 25. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Provérbios 12, 7. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Provérbios 14, 11. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Salmos 89, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz quando não há paz, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 13, versículos 13 a 16. Tempestades e enchentes são utilizadas como metáfora para o juízo de Deus, como explícito na profecia de Isaías, capítulo 8, versículos 7 e 8. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele. Chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Na Palestina, entre outubro e março, é a época de chuvas. Enxurradas varrem tudo o que estiver no caminho a partir de morros e montanhas da região. Em Jerusalém, chove cerca de 50 dias ao ano, uma quantidade de 56 centímetros de chuva por ano. A intensa precipitação provoca deslizamento e enchentes. A parábola se resume em obedecer à vontade de Deus, que é a sua palavra. É uma analogia. Quem ouve os ensinos de Jesus e os pratica é tão prudente quanto quem constrói uma casa sobre um fundamento firme cavado na rocha. Quem ouve e não pratica seus ensinamentos é como o tolo que constrói sobre a areia. Jesus refere-se ao juízo final quando utiliza a tempestade na alegoria. A pessoa prudente tem consciência do dia do Senhor e vive na expectativa da chegada dele. A graça vem pela fé em Jesus Cristo e no amor aos seus mandamentos. Praticar a justiça é tão importante quanto confiar que Jesus é o Cristo. A fé e as obras de justiça são correlacionadas. Quem ouve os ensinamentos de Jesus e não os pratica é como o tolo que será pego desprevenido no dia do Senhor e destruído por suas obras infrutíferas. Se Jesus alerta sobre o juízo de Deus, é porque não devemos negligenciar as ações e os passos segundo a sua vontade, sua justiça. Até o próximo episódio.